Em dezembro começa a trovoada, em janeiro o inverno principia, dão início a pegar a vacaria, haja queijo, haja leite, haja coalhada. Em setembro começa a vaquejada, é carreira, é aboio, é queda, é grito, berra o bode, a cabra e o cabrito, o vaqueiro aboiando no curral e a galinha ciscando no quintal. Nunca vi um poema tão bonito. Tira a tampa da garrafa, garrafa, tampa aguardente, marrafa, cabelo, pente, pente, cabelo, marrafa, é jequi, peixe, tarrafa, tarrafa, peixe, é jequi, cajá, caju, cajuí, cajuí, caju, cajá, aqui, ali, acolá, acolá, aqui, ali. Pinto do Monteiro, a cascavel do repente. Tá aí, muito bem, obrigado pela sua audiência, para você que acompanha a nossa programação. Cantos e Versos entra na sua casa. Obrigado, Recife, região metropolitana, canal 22.1. Deixa eu ir para Caruaru, o Agreste Pernambucano e toda a nossa região aí. Estamos no canal 25.1. Alô, Garanhuns. Olha aí, Garanhuns, canal 25.1. Vitória de Santo Antão, canal 22.1. Alô, Ipojuca, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Serrambi, Tamandaré, toda essa região aí. Estamos no canal 46.1. Alô, Serra Talhada, Sertão do Pajeú, canal em Serra Talhada, 17.1. Vamos para Limoeiro, nosso Agreste Pernambucano, canal 22.1. Triunfo, Terra do Frio, canal 17.1. Alô, Portal do Sertão, alô, Arco Verde, canal 17, não, canal 22.1 lá em Arco Verde. Cortês, aí que é Zona da Mata Sul, canal 17.1. Obrigado pela audiência de todos e para você que nos acompanha aí pelas redes sociais e pelo canal do YouTube. Cantos e Versos hoje recebe uma mistura maravilhosa. Temos aí o Thales Ribeiro, da Terra das Águas, Alagoas, Maceió. Temos esse grande escritor. Se eu for falar da quantidade de material, das joias raras, do Cariri Velho, da Prata, do Sertão do Pajeú, que ele tem de registro guardado, é uma coisa maravilhosa. Mas paraibano da Prata, aí nos Cariris Velhos, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, foi diretor de imprensa universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde iniciou aí, não é, e editou livros de cantadores e poetas populares. Você não tem ideia, não. Publicou 5 livros com fatos aí pitorescos, não é? Da gente, da terra do Pajeú, do Cariri. Mora aqui no Recife há 54 anos. Estamos recebendo nosso querido Zelito Nunes conosco aqui no Cantos e Versos. Do lado dos Cariris Velhos da Prata temos Iguaraci. Ali, poeta, é Sertão do Pajeú ainda? Também é Pajeú. Não é nosso querido Eugênio Jerônimo. E Eugênio também tem essa complexidade. Joselito também é do Pajeú, viu? Que ele é cidadão de São José do Egito. Também, né? Então a gente tem essas duas riquezas culturais. Tem 2 pajeuzeiros aqui. 2 cabra quente que fala demais das histórias. As histórias são maravilhosas. E o bom que existe, como eu falo que o poeta é uma biblioteca ambulante, existe os cabras que resistem às histórias e tá ali dentro da cachola falando pra gente e não deixar a nossa riqueza, a nossa história passar pela oralidade, como diz o poeta Marcos Passos, né, poeta? A oralidade, ela pode chegar a desaparecer ou ela fica se perpetuando nas histórias? A oralidade sempre existiu, e não vai morrer nunca a oralidade. Isso certo. É bom para propagar a nossa cultura. Em cima disso, Poeta a gente pode musical. materializar, feito Zelito materializa. Se eu digo uma cestilha para Eugênio Jerônimo, certo. Ele decorou a cestilha, mas ele vai dizer um pouquinho diferente para Zelito. O conteúdo é o mesmo, mas a poesia... Ô poeta, deixa eu botar a minha colher nesse angu. A escrita é uma coisa recente na história da humanidade. A escrita tem 5 mil anos, só 5 o homem fala faz 40 mil anos. Então, olha aí. A escrita é uma coisa absolutamente recente. Exatamente. Em termos Muito bem. da história da humanidade. Thales Ribeiro, essa junção cultural, eu acho muito forte a presença. Aliás, se a gente for falar da cultura da Terra das Águas ali, tem muita coisa presente no contexto nacional, não é?
Uma coisa que eu gosto muito de lá é a presença da cultura do coco de litoral, o coco alagoano é muito bom. Qual é a sua influência musical? E tá junto desses cabras que fala do Cariri, do sertão do Pajeú. Aprendizado, né, pai? Lá em Alagoas é o estado do pop, né? Em relação à questão dos outros estados do Brasil, mas a riqueza lá é a questão natural mesmo, entendeu? Então, toda a cultura que foi nascendo ali, diante a gente pode fazer das origens, né? Ali era um litoral todinho que a gente vinha de lá de Maceió até aqui, subindo, era coco, né? Era coco. Coco, a fruta mesmo, o pé de coco, isso, né? muito presente. Então, nessa história que foi nascendo, sobe no coco, desce do coco, tira o coco, quebra o coco, rala o coco, come o coco, descasca o coco. Então, já é ritmicamente falando, né? E as influências que eu tive mesmo foi os mestres, né? Os grandes mestres da era do vinil, que eu digo assim, né? Quando o vinil era Você vê a presença de Thales em cima dessa história. E muitos que passam por aqui, as histórias dos 8 baixos, da festa da farinha, que tudo está enraizado na cultura da agricultura. A festa do milho, não é o forró que ele vem dos sítios, dos arruados, não é? Essa cultura é muito presente. Tudo isso ele faz parte, mas ele também teve uma influência muito forte da cantoria de viola e de Joselito Nunes e Pinto do Monteiro. Rapaz, se a gente for E falar ele da também família foi, de Zé ele Lito também, Nunes. Tony, ele também teve uma certa época que Thales foi com o Zé Lito lá na casa do Pinto do Monteiro, lá em Sertão. Exatamente. Olha pra aí. E de lá eles ainda foram para Zabé da Loca. Eita, Conhecer Zabé da Loca. Zé Isso Lito tem um foi- vídeo importantíssimo sobre Zabé da Loca. na década de 80 ainda. década de 80 em Thales. Tava bem novinho, tal. Não tinha nem bigode ainda. Tinha bigode com cavanhaque. Das histórias, ô Zé Lito, das histórias maravilhosas que você está deixando nessas estradas aqui da vida, a presença de você estar muito junto de Pinto, essa referência que a gente tem com diversos cantores hoje que fazem parte, um defensor maravilhoso de Pinto, e está gravado, enraizado nos shows dele, é Santana. Santana tem uma que, na minha ignorância, eu vou ter a liberdade de falar. Santana diz que tem uma de Pinto do Monteiro, eu comparo a vida com a letra S, tem uma ponta que sobe e outra ponta que desce. A volta que dá no meio, nem todo mundo conhece. Isso é uma sabedoria grande, não é não? Ele resume a vida, não é? Em uma letra, não é, Zé Lito? O que é que a gente pode falar de Pinto do Monteiro, Zé Lito? Primeiro agradecer por aqui a generosidade de vocês, de sua e de Marco Passo, Marquinho, e na ilustre presença de Eugênio Jerônimo, meu parceiro velho, meu companheiro em várias jornadas dessa vida. É verdade. E Thales Ribeiro, matando uma saudade de anos e anos que a gente não se via. Muito feliz por estar aqui, inclusive contando histórias que eu gosto de contar, mal acabadas, mal arranjadas, mas coisas que aconteceram ou não, principalmente as que aconteceram. Eu estava vendo aqui nesse livro que vai para a 5ª edição. Olha aí. Pinto Velho do Monteiro, um cantador sem parelha. Eu acho que você fica feliz na sua casa quando você procura seu livro e não tem nenhum exemplar, né? Verdade. Passagem difícil é um autor olhar e ver 2 caixas de livro olhando para ele. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, Pinto foi muito generoso comigo, ele foi meu amigo e deixou essa herança. Nós vamos já, estou vendo aqui com o Eugênio Jerônimo, estou vendo Certo. a 5ª edição de Pinto Velho do Monteiro, um cantador sem parede. Aqui eu estava vendo um verso dele, ele cantando com Zé Soares, o grande cantador Zé Soares. Aí Zé Soares disse, eu vou embora com pena da nossa camaradagem. Ah, então tudo bem, peraí. Ele disse, Soares nessa viagem, vai em paz, seja feliz, atravesse o Pajeú, volte pelos Cariris, não apanhe de cantador, faça do jeito que eu fiz. Tá aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte agora aqui. Deixa eu vir para cá, porque Marcos Passo eu acho muito importante sobre a questão desse livro que Zé Lito fez, que Zé Lito está fazendo aí, acho que é a 4ª edição já dele, né? E Pinto do Monteiro, ele tem uma riqueza muito grande em cima dessa história. Acho que não só a questão da história
do Pajeú, e toda aquela concentração de poetas, e você querer falar de Pinto, de toda a riqueza que Pinto faz. E aí, Zé Lito, eu quero que você agora retrate sobre essa história de Pinto do Monteiro e tudo que Pinto do Monteiro representa para aquela região ali do Prata ali. Pinto foi um cidadão universal, né, Marquinhos? Isso. É verdade, um grande poeta. Foi universal porque ele foi o maior, indiscutivelmente, reconhecido por todos, inclusive pelo o gênio, quando eu digo o gênio mesmo dele, Sim. ele era um cara difícil, não era de fácil. Genial, ele era Não gênio, era de né? fácil, Pinto não era de fácil Genioso. aproximação, não. E genioso também. Né? E não sei porquê, coisas inexplicáveis, Pinto gostava de mim e sempre me atendeu. E hoje eu sou detentor dos direitos autorais de Pinto. Guardando as proporções, se eu fosse detentor dos direitos autorais de Wesley Safadão, eu não estava nem aqui conversando com você. Mas só que foi fabuloso. Vamos lá, mostra aí de novo para a câmera esse livro maravilhoso. É Pinto... Como é? Pinto Velho do Monteiro, um cantador sem parelha. Certo, está em qual edição já? Esse livro agora, esse aqui é a segunda, esse livro vai para a quinta edição. Quinta edição. Eu estou vendo aí, se os amigos ajudam, compra na folha, como a gente diz, compra né? algodão na folha, como a gente Vamos diz. com mais uma dessa história aí, desse livro maravilhoso. Vamos Pinto aí. cantando com Zé Soares. Aí Zé Soares, que foi outro cantador também grandioso, Zé Soares diz, eu vou embora com pena da nossa camaradagem. Pinto diz, Soares em sua viagem, vai em paz, seja feliz, atravessa o Pajeú, volte pelos Cariris, não apanhe de cantador, faça do jeito que eu fiz. Diz, poeta. Tem uma parceria muito grande de Pinto do Monteiro com João Furiba. Isso. Fala um pouquinho aí, Zé Lito, de Pinto do Monteiro e João Furiba. Pinto cantou a vida, parte da vida com Furiba. Furiba era uma espécie de, como é que se chamaria hoje? Era um degrau, né? Ele servia de meio de escada para Pinto sempre subir. E por isso ele provocava Pinto, para que Pinto fosse o gênio que foi. E ele dizia, eu não tenho Só medo que de Furiba apanhar era de Pinto, também. não. Olha aí. Furiba era também, inclusive na modéstia, numa parte, quem diga até nas mentiras, que eram mentiras fabulosas, grandiosas. Eu editei Furiba também, fui amigo dele. Um dia na Prata, na Paraíba, na minha cidade, no Beco de Mariano, que era um beco na esquina da bodega, um prédio muito bonito, tem lá na Prata, ainda hoje uma casa, um casarão antigo. Pinto cantando, não me lembro com quem, não sei se era com Zé Gonçalves, não me lembro com quem era. E ele numa cantoria, e chegou Pedro Caial, que era um negão, né? E andava de paletó, parecia ele, aqueles negros da Abissinha, ele tinha Sim. aquela cavanhaque forte aqui, e andava com cap de marinheiro e um paletó grandão, magro, comprido, e era doido pro Pinto. Pinto estava nessa cantoria, Pinto sempre cantou de cabeça baixa aqui, né? Pinto começou um verso que eu achava extraordinário, e todo mundo achou aquilo ali muito bonito, filosoficamente. Sim. Pinto disse, se o tempo não passasse e a gente não envelhecesse, se chegasse aos 20 anos, não subisse nem descesse, quando ele disse isso, aí Pedro Caial chegou meio bêbado, já deu um abraço em Pinto assim por trás, a viola caiu no chão, Pinto levantou, aí tiraram Pedro Caial com jeito lá, ele só queria abraçar o ídolo dele. Aí Pinto voltou para o verso, pegou a viola e disse, se o tempo não passasse e a gente não envelhecesse, se chegasse aos 20 anos, não subisse nem descesse, aí disse, diz agora o que é que eu faço com fela da puta dele. Pinto, fabuloso, surpreendente. Eita, coisa boa. Eugênio Jerônimo, essa presença marcante, cultural que você tem de Guaraci, nessa pujança aí de Pinto do Monteiro, quem puxou muito também para suas histórias naquela região, do sertão do Pajeú? Tônia, a poesia, né, a arte, ela é universal, mesmo quando ela é local. Então, esses grandes poetas, um poeta que nem Pinto do Monteiro, é um poeta que, cantando a sua aldeia, cantando as suas coisas, conseguem dar uma dimensão filosófica às coisas, né? Serve para desfazer um equívoco que às vezes as pessoas pensam que ser poeta é vomitar muitos livros. Evidentemente, o conhecimento cultural
ele é necessário, mas um poeta é poeta dentro das 3 ou 4 palavras que ele sabe, dentro do seu mundo, ele consegue extrair desses seus elementos os símbolos, a simbologia necessária para a poesia, para o lirismo, para a filosofia, para a poesia de forma geral. É verdade. Eu vou deixar para Agora, você tua declamar uma poesia- poesia aí Tua sua. poesia vem desde criança, aquela influência desde criança. Bem, como, aqui eu- como a maioria dos poetas. Isso, eu digo sei lá. que eu sou um Felizardo, um Marquinho, Antônio, Zelito, Tales, porque como eu sou do Pajeú, eu não tenho escolha. Então, quem nasce no Pajeú, ou você se torna poeta, ou no mínimo você se torna um apologista, que é um espectador. A cantoria tem isso, talvez seja a única arte que tem um espectador qualificado, porque qualquer um pode assistir futebol, mas qualquer um não pode assistir cantoria, qualquer um pode assistir teatro, mas qualquer um não pode assistir cantoria. Então tem a figura do apologista, que é um cara que em certa dimensão também é poeta, porque sabe dar um mote, embora não saiba desenvolvê-lo, e cumpria também o papel na época em que você não tinha a tecnologia das gravações mecânicas. Então as pessoas eram que iam para aquelas cantorias e decoravam a cantoria inteira. Então verso que a gente sabe desde Antônio Marinho, de Canhotinho, de gente mais para trás até, foi coisa que foi passando pelo veio da cultura oral. Então, voltando, eu digo que eu tenho a sorte de ser esse Felizardo, porque eu nasci dentro desse caldo cultural. Nascesse Então, no olho do furacão. pois é, então, ouvindo cantorias e ouvindo programa na Rádio Pajé, um programa chamado Quando as Violas Se Encontram, que era com João Paraibano e Eita, Raimundo olha. Borges. De vez em quando andava Manuel Chudu por lá. Olha para aí. Somente isso. E depois eu saí do Pajeú, vim, embora ainda moro em Guaraci, mas eu fiz uma viagem aqui para Recife, estou por aqui desde 83. Mas quando eu me aposentar, volto. Ou para lá ou para Paris, mas eu acho que eu volto. E eu vou em Guaraci 10 vezes por ano, pelo menos isso, né? Para não perder as raízes. Então, voltando dessa tergiversação, eu digo que eu sou um Felizardo porque eu tive essa formação nesse caldo cultural do Pajeú, e depois eu vim para cá e fui para a universidade fazer letras e estudar isso e ter contato com a chamada grande literatura universal, e escrever também uma literatura com outras feições, a chamada uma literatura de natureza mais acadêmica e mais clássica, mas sem também nunca me afastar das raízes, porque é uma coisa que é apenas de interesse do capital, essa demarcação entre o que é cultura popular e o que é cultura clássica. Quando Camões escreveu Os Lusíadas, ele não estava pensando, eu estou fazendo aqui agora um clássico da língua portuguesa. Ele estava escrevendo um poema. Então a poesia, ou ela é boa ou não é, a música ou é boa ou não é. Então essa divisão em clássico e popular é mais uma forma de demarcar: aqui está o povo, aqui estão as elites que fazem. A questão de status pode ser, né, Eugênio? Mas porque, na verdade, você não tem elementos palpáveis para você dizer isso é clássico. Isso é popular. Isso é popular. Muito bem. Eu vou aqui um breve intervalo e a gente volta já, que tá bom demais o Cantos e Versos, tem muita coisa para você. Fica aí. Volta com o talo. Com R$2,50 me compre tudo isso. Se sobrar um dinheirinho, traga um pedaço de jirimu. Que essa hora na feira as coisas são mais baratas, e alimento bem purinho, vou encher minha lata. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão, danado do tomate menino trouxe não. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão. Tem batata doce, inhame e macaxeira. Tem laranja, caju e abacaxi. Chegou banana, vou encher minha fruteira. Feijão verde, galinha de capoeira. Menino, vai comprar coisa na feira. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão. Aguente esse bolinho, tomate, pimentão.
Aí, maravilha. Renato Vasconcelos. Dessa música ele me lembra Dedé Monteiro. Dê um pedacinho Ah, do fim de feira. Vá, essa vou deixar com essa deixa aí pra você. o lixo atapeta o chão, um caminhão se balança, quem vem de fora se lança por cima do caminhão, um ébrio esmurra o balcão do botequim da esquina, um gari faz a faxina, um cego saca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, maco que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai pra frente do mercado. O endereço ao danado eu não sei quem diabo ensina, só sei que ele baixa a crina. Entre as 5 e 5 e meia, lancha, janta, almoça e ceia, depois que a feira termina. Tá aí, maravilha. Zelito Nunes, fala da história dos Nunes lá da Prata, Zelito, vai. Que a gente sabe. Olha, quer acompanhar as histórias de Zelito também. Zelito é um cara muito presente, viu? Lá no Facebook. Eu vejo. Eu acabo agora. O que eu gosto das histórias de Zelito, que agora Zelito está começando a ser digital. Marca o espaço, pega algumas propriedades de Zelito, trabalha e bota lá uns pedacinhos lá no Cantos e Versos também. Mas Zelito agora tem muita história, muita coisa maravilhosa que Zelito está colocando lá no Facebook. Procure lá, Zelito Nunes, que você vai ver as histórias. Mas fale dos Nunes lá da Prata. Opa. Olha, o curioso disso tudo é que eu não sabia onde estava isso. Eu fui passando as fitas para Marquinhos. Marquinhos foi quem, como a gente diz, foi quem acanaiou isso. E eu fiquei, hoje estou na mídia por conta disso, né? De imagens inéditas que eu fiz. Uma parte delas foi com Thales Ribeiro. Sim. Nós fomos em Monteiro gravar com Pinto e Cabedés, que eram duas figuras extraordinárias. Pinto, Cabedés e Zé de Cazuza. A gente, eu e Thales, eu gravando Thales no meio dessa turma. Depois a gente foi para Santa Catarina, que é uma fazenda grande, que hoje é um assentamento, que é vizinho da Prata, da minha cidade. E nós fomos lá ver Zabé da Loca, quando Zabé Olha para aí. não morava mais na Loca não, mas estava lá bem pertinho. Fizemos também uma festa muito bonita, Thales cantou, tocou para ela tocou para a gente. Zabé tocou também. Olha. Beisola, como Beisola, era, né? Beisola era o filho dela. Dizia foi- aquele verso, ai Era, Rosinha, ai veio- não chore, veio- ai Rosinha, casado também namora. Eita. Eram histórias bonitas e engraçadas de Zabé, que Zabé era uma figura fantástica. Então as primeiras, e ficou famosa depois, né? As primeiras imagens de Zabé foram feitas por mim na companhia de Thales Ribeiro, um amigo velho que eu cheguei Ô, aqui. Zelito, era o quê? O Super 8? Era que tu... Era VHS. VHS. VHS, é. Me diz uma coisa, Zé de Cazuza chega a ser primo de Zelito Nunes? Primo, o pai de Zé de Cazuza era primo legítimo do meu pai. A casa onde nós nascemos, lá nos Cariri Velho, foi construída por Zé de Cazuza, aliás, pelo pai de Zé de Cazuza e meu pai. Sim. E Zé foi um dos primeiros moradores. Zé era menino, morou anos na casa lá. E tem umas histórias bonitas. O Zé é aquela figura que vocês conhecem. Aquela tua casa hoje lá, era perto da casa do teu pai? Fica a 4 quilômetros da 4 casa do quilômetros. meu pai, do casco da fazenda. Sim. Cazuza Nunes foi um poeta também fabuloso. Dizem, a Bia Marinho disse uma vez que esse mote, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor, é de Cazuza Nunes. Olha aí. Isso é muito o estilo deles lá. Eu estive lá, amanhã vai fazer 8 dias, fui receber uma homenagem lá na Prata, tem um grande evento lá chamado Expo Prata. Certo. E, claro, eu subi no palanque, no palco, disse umas doidices lá, umas besteiras, mas recebi uma homenagem lá. Foi homenageado. E recebi uma homenagem ainda mais fantástica, que foi de Edmilson Ferreira, que subiu no palco e poeta fez um grande. discurso muito bonito falando de mim, coisas que eu gostaria de ouvir, sim. É bom. Gostei, Zelito. Gostei. Ele falou isso no coisa programa, que eu Prosa do gostaria de ouvir. Ele cantando com o Nonato Costa, todos os dois me homenagearam, me elogiaram. Infelizmente, eu estava muito apressado e não deu tempo de ficar para ver o fim da festa. Eu tinha um amigo aqui de Monteiro, na Paraíba, o Wilson Galdino, que era de Monteiro, e a gente se encontrava aqui na bodega do Cearense. Certo. Isso há 30 anos atrás, que era ali nas Graças, ali na Bruno Maia com Rui Barbosa. E o Wilson, quando eu chegava lá, aí ele dizia, olha, esse cabo aqui, a família dele
teve uma briga de 30 anos com a família Dantas, que era a família, inclusive, de Ariano Suassuna. Sim. E realmente teve essa briga lá por causa de terra de vizinho lá. A família desse cara brigou com a família Dantas, brigaram mais de 30 anos por causa de 20 braças de cerca e nunca morreu ninguém nunca saiu ferido. Moral da história. Os Dantas hoje são amigos meus, Sim. eu quero muito, os remanescentes são amigos, eu quero muito bem a eles. Olha aí, coisa Tony, boa. só para continuar a bagagem De Zé. intelectual de Zelito e o Sim. conhecimento, ele fez, foi 4 livros, Zelito? 6. 6 livros, gente 6 engraçada, Cariri, Pajeú, gente engraçada de lá. Esse aqui foi o livro mais bonito que eu fiz. E eu quero muito bem esse livro, eu só tenho esse exemplar. Quando eu fui ver hoje, esse livro tem 200 e poucas páginas. Olha Eu aí. jamais faria um troço desse. Zelito vai Esse- me emprestar. Olha, tá. Esse livro de Pinto, que eu repito, vai para a 5ª edição. E eu estou procurando, de certa forma, alguém já para comprar na Folha, para eu poder botar na gráfica. E eu me lembrei de uma história de Orlando Tejo, Sim. que Orlando, quando foi fazer Zé Limeiro, poeta do absurdo, aí foi atrás de um empresário, um amigo dele, Eugênio, um empresário, o cara que tinha dinheiro, talvez o cara emprestava para ele fazer o livro. Aí o cara disse, Orlando, vai pedir a tua mãe, rapaz. Ele disse, foi, eu me lembrei de mamãe, aí fui pedir a ela, ela me emprestou o dinheiro, eu fiz o livro. Uma história mais ou menos aconteceu com esse Qual é o livro. nome desse livro, Zelito, que hã? tu mostrasse agora? Como é o título? Esse é Sertão do Beiradeiro. Sertão do Esse foi o mais Beiradeiro. bonito que eu fiz. Aí eu me lembrando dessa história, eu fui ler os originais desse livro, que aqui para nós eu não tinha lido ainda. Aí parei um dia desse e falei, gostei, eu compraria esse livro sim, porque ele está muito Tu gostasse do que tu escrevesse. Gostei. Coisa Eu boa. compraria. Quando eu Fantástico. comecei a ler, eu me empolguei. Disse, rapaz, esse livro tá bom. Inclusive que é fininha. Eu não tenho mais tempo para ler um troço De desse. com 200 páginas. Uma coisa interessante que Eugênio falou, Marcos, o que eu achei interessante, porque quando a gente fala da poesia nordestina, a poesia sertaneja, como Marcos Passos diz, sertaneja de sertão, não é? Aí vem na memória, Eugênio, quando você relata a questão da simbologia, e os grandes poetas repentistas, que Marcos já acompanhou agora, inclusive escreveu com Zelito, com Santana e com Ézio Rafael, falando de João Paraibano, que João Paraibano, eu posso dizer que era a fina flor da poesia sertaneja em cima da natureza. Não é, Eugênio? É aquela Ele é um simbologia. grande poeta, não é? então ele é um exemplo disso, ele se serve dos elementos que ele domina, Os elementos dos que ele seus domina. objetos, do Olha seu aí. vocabulário, e disso ele consegue, é mais do que suficiente para ele extrair a sua poesia. E não faltava tempo, Eugênio. Todo tempo era tempo para fazer um repente em cima da simbologia e do que cercava João. Exato. Não é verdade? Exato, é. Uma poesia de Eugênio Jerônimo falando sobre a simbologia do sertão do Pajeú. Em procissão as formigas pelas roças se estendem, mais pesadas que seus corpos são as folhas que suspendem. Se falam quando se cruzam, nem som do que língua usam, mas vejo que se entendem. Eita, poeta grande! Gostei da seta. Agora Tá grande deixo demais. com violão. Agora dele uma puxada, aí depois Vou cantar dessa outro. reunião grande aí, viu, Thales? Outro baião. Sim, maravilha. Foi a segunda vez que eu estive lá em Zé de Cazuza, um buzeiro que ele tem lá, né? E Zé tava dando banho no cavalo dele. E o menino disse, Otário, vem pra cá, vamos aqui. Sentamos lá no buzeiro e tava a turma lá todinha. E a gente fez esse baião aqui. Tava sentado à sombra de um buzeiro, olhando a lua começando a clarear. Um ninho descansa na galha do juazeiro, e um passarinho canta e fica a manzanzar. Qual é o canto que encanta o teu canto? Não marca a hora no relógio pra parar. Vive sonhando em cantar de manhãzinha, e o pôr do sol
já deu sinal de agasalhar. E o pôr do sol já deu sinal de agasalhar. E o pôr do sol já deu sinal de agasalhar. E por aí vai. Espaço, tem uma história maravilhosa que quando a gente chega lá, e ele sempre anda muito com o Zé de Cazuza, inclusive ele diz que é cineasta, e ele diz que é primo de todo mundo, aquela figura hilária. O primo de todo mundo é João Badalo. João Badalo chega a ser teu primo, Zé Lito? É também. João Badalo é teu primo também, Tony. Não, porque ele pega a árvore genealógica dos passos todinho, ele consegue chegar. Ele consegue. O João Badalo é que escolhe quem é primo dele, né? Eu tava mandando com ele aqui. Agora o interessante é que ele conhece a árvore genealógica de todo mundo ali do Cariri e do Pajeú, ele conhece. Conhece. E Zé Lito foi cineasta, viu? Zé Lito fez um filme com ele. Já tá Fez sabendo? 2. Fez 2, não foi? Foi sim. Quando é que essa figura vem pro lado de Recife para contar Rapaz, aquelas histórias? Nunca mais ele veio. O primeiro que a gente fez, eu fiz uma descoberta até interessante, que na minha cidade não morria ninguém. A gente estava atrás de um caixão de defunto e não tinha. Porque o pessoal ia para onde, Zé Lito? Não morria Não tinha ninguém. caixão de defunto. O filme uma da gente bola começava João deitado num caixão de defunto. A gente abria a câmera com ele deitado no caixão, com as mãos postas, ele deitado no caixão. Depois ele se levantava e começava. E a gente fez essa coisa. Eu me lembro que a gente rodou ali, Prata, Ouro Velho, não encontrou o caixão de defunto. Eu acho que a gente foi encontrar em Monteiro, numa mortuária lá, o cabo desconfiado, sem saber o que fez. E a gente fez essa coisa de João Badalo, que é uma figura E extraordinária. ninguém consegue conversar com o João Badalo, não, porque ele conversa com todo mundo, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Ele voltando com o Zé, a gente voltando de São José do Egito uma Sim. vez, e Zé numa ressaca, Zé naquela época, 15 anos atrás, não sei o quê, Zé vinha numa ressaca grossa, grande mesmo, e a gente parou o carro e Zé começou a enguiar. Sim. Você sabe o que é enguiar? É, sabe? enguiar, olha. Enguiar, Zé começou a enguiar, aí Badalo disse, seu Zé, não se aperrei não, que eu vou ali no mato buscar umas folhas de hortelã, uma coisa que ele falou lá, não me lembro o que é, de mororó. Eu vou buscar umas folhas de mororó, faça um chá, o senhor fica bonzinho. Aí Zé olhou para ele e disse, Badalo, tu calado ainda está me incomodando. Eu achei isso. Agora falando, voltando aqui aos conhecimentos de Zé Lito, como ele fez 4 livros, e a gente vai fazer outro livro, eu, Zé Lito e Ezra Rafael, Certo. que eu já lhe falei. Já. Como é o nome do livro, Zé Lito? A Vida Cheia de Graça do Cantador de Viola. É um Nesse livro identificado, tem né? um verso, ele estava falando de defunto, e tem Certo. uma cestilha, não sei se Zé Lito se lembra, do cara que estava morto e olhando para... Sim, O dedo do pé. vai, diz aí, Zé O Lito. cantador, poeta fez essa, que eu achei fabuloso, disse, fiquei muito admirado no dia que morreu Zé. Uns choravam, outros sorriam, outros bebiam café, e ele deitado espiando pro dedo grande do pé, que é a postura do defunto. O defunto está ali olhando pro dedão grande do pé. Esses versos e outras histórias também dos bastidores das cantorias, a gente vai fazer isso no livro. O outro Marquinhos puxando, a quem diga que é de Zé Moraes, Sim. Zé Moraes. que estavam homenageando um cantador que tinha morrido, um poeta também, chamado Zé Preto. Certo. E segundo a história que conta, Eugênio Jerônimo, chegou na vez de Zé Moraes, ele disse, ele disse, quando Zé Preto morreu, botaram ele num cavuco, enterraram ele debaixo do pé que tinha de truco, cavaram um buraco fundo, fizeram com ele buco. Tá aí, essas e outras histórias aí, nesse livro que está sendo construído, essa obra aí, com Isso. Marcos Passos, Zé Lito Nunes. Quem está mais nesse compêndio aí, Marcos? Tu, Zé Lito, tem mais alguém aí nesse É, mundo? Rafael. Ezra Rafael. E Ezra Rafael, Eu, Zé né? Lito e Ezra Rafael. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma cestilha de Eugênio Jerônimo e Thales, prepara a viola, que a gente vai terminar esse bloco aí na cestilha de Eugênio Jerônimo e na tua viola. Uma cestilha, Eugênio É Jerônimo. uma cestilha que eu fiz para a própria Ah. cestilha. Estou com um livrozinho inédito que chama Cestilhas e Outras Ilhas.
em que eu trabalho somente formas poéticas para as quais a universidade olha assim, meio atravessado, que são quadras, cestilhas e 7 linhas, como se fossem formas menores. Eu costumo sempre dizer que uma cestilha é muito fácil de fazer do ponto de vista formal, mas é muito fácil de fazer uma cestilha, mas é extremamente difícil fazer uma cestilha boa, porque você tem que ter um poder de síntese absurdo. Quando você procura o que dizer, já passou. Olha aí. Aí eu fiz essa cestilha para a cestilha. Cestilha parece fácil, que nem colher no alheio. 6 versos, porém é pouco, para um pensamento cheio. É como botar 3 litros em cuia que cabe meio. Eita, poeta grande. Vai, Thales, encerra aí. É contigo. Instrumentalzinho. Quando Deus me fez poeta, me botou no paraíso, abriu a minha cabeça, colocou tanto improviso que quase faltou lugar para colocar o juízo. Aí, Tony, eu estava me lembrando de Manuel Filó também. Eita, poeta Manuel grande. Filó disse: a fumaça se esconde na ladeira pela parte mais alta e pedregosa, a rolinha inocente e vaidosa, buscar rancho na copa da mangueira, vê se logo o chechel de bananeira, desmontando o pistol para guardar, uma estrela brilhando se mudar, clareando o painel do infinito, o crepúsculo do campo é tão bonito que até Deus se debruça para olhar. Eita, coisa foda. Aí eu puxando pela inteligência e o privilégio de Zelito ter tanta coisa guardada na cabeça, eu quero pedir a Sim. Zelito para ele falar um pouquinho sobre Chico de Dedês, Chico de Ouro Velho. Eu devo até, por uma questão de gratidão, dizer que hoje não são necessariamente minhas pernas que me levam por lugares. São as 4 rodas do carro desse generoso amigo e irmãozinho que me adotou. Não sei até quando. Eu já me ofereci, que ele me vive me carregando para cima e para baixo de carro. Para cima e para baixo, para todo canto. Isso tem um custo que eu não sei ainda o que é. Eu já propus a ele que ele pare um quarteirão antes da minha casa e eu chego empurrando o carro para, pelo menos, economizar a gasolina dele. A gente, se me permitem, eu tenho uma historinha curtinha para contar aqui. Sim, a gente vinha agora ali na Agamenon Magalhães e eu lembrando que eu vi essa Agamenon ser construída. Olha eu aí. tenho 54 anos de Recife, fiz em março desse ano 54 anos de Recife. E vi essa Agamenon, vi esses viadutos serem construídos. Isso aqui era manguezal. A gente, para todo lugar que a gente ia, era aqueles caminhozinhos estreitos, boa viajar num deserto. Eu vi isso aqui. Eu vim aqui, cheguei em 69, trazido por Pedro, meu irmão. A gente veio cuidar de uma irmãzinha mais nova da gente, e que durou só 9 meses, morreu com 19 anos. E quando eu fui embora, arrumando os troços, que eu nem troço tinha, Pedro não deixou mais eu voltar. E então me botou numa pensão ali na Rua de Sossego, número 95. Hoje é não sei, é uma casa não sei de quê. Coincidentemente, vizinho é a Academia de Cavamura, que foi nosso ídolo em 67 em João Pessoa de karatê, judô, que é um mestre. Está com quase 90 anos. Bom, eu morava naquela pensão e a única saída minha era atravessar a Rua do Príncipe para ir para o Colégio Manuel Bandeira, onde meu irmão dava aula e eu estudava ali. Sim, não dava sim. 30 metros de distância. E eu nunca me esqueço disso. Uma vez, época de São João, morrendo de saudade do sertão, da minha tribo, da minha aldeia, aí eu disse, eu vou dar uma olhadinha na Conde da Boa Vista. Eram umas 6h30 para 7 horas da noite. Eu saía lá a pé pela Rua do Sossego, atravessei a Riachuelo e fiquei na Conde da Boa Vista, esquina com Gervásio Pires, que hoje é
uma ponte, como é que se chama aquilo ali, de umas lojas lá, fizeram uma espécie, naquela esquina ali, Uma passarela. uma passarela. É E isso eu mesmo, é a passarela do shopping. fiquei naquela esquina olhando o movimento dos carros, que eu não saía para canto nenhum. Com o pé aqui na parede, eu em pé com o joelho dobrado aqui, olhando o movimento. E eu notei que passou um Fusca, os caras passaram num Fusca, passaram devagar por mim. E foram-se embora. E eu gostando daquilo ali, uns 10 minutos lá veio um Fusca de novo. Sabe o que os cabos fizeram, Marquinhos? Jogaram 2 espirros de bode nos meus pés. Sabe o que é espirro de bode? Não. Aquela bombinha enrolada assim. Jogaram 2. Pei, pei. Eu... Acaba passa 300 anos para ver um carro passar. Eles viram que era um matuto, só para fazer o mal, jogaram 2 espirros de bode no meu pé. Pei, tiro, cada tirei. Eu, ó, pra pensão, passei mais 15 dias sem sair da pensão. Zé Leite, mas atende meu pedido. Fala um pouquinho de Chico de Dedês. Ah, bora falar de Chico, como não poderia falar de Chico Faz sem parte do primeiro livro, tem muita história dele, Era, né? tá Zé até aqui nesse também, no sertão onde eu vivia. Não, sertão do Beradeiro, sertão onde eu vivia foi o último. A gente não podia falar de Chico, Marquinhos, sem antes falar de Tim Caboclo, seu Tim parente. Caboclo. Caboclo Ferreira, que foi uma lenda viva. Chico Caboclo era teu avô do meu pai. Você imaginava Caboclo um gigante, Caboclo era um sujeito pequenininho, praticamente, ele era forte, mas era um cara pequeno, de pequeno porte. E Caboclo, casado com Minervina, já tinha uns 5 ou 6 filhos, que era a média de filhos naquela época, e Minervina, buchuda, um dia Minervina teve um desejo, disse, Caboclo, eu queria beber água daqueles cocos ali, aqueles coqueirinhos lá do sertão, que tem 12, 15 metros de altura, cocos desse tamanho lá em cima. Aí Caboclo Minervina, tu sabe que eu não posso subir mais nesses coqueiros. Depois Caboclo, aí começou a provocar ele, eu quero água daqueles cocos. Aí Caboclo foi, subiu do coqueiro. Ele subiu lá, disse que isso aqui, a caixa dos peitos dele e os braços era carne viva. Ele subiu com a foice, o que ele pôde derrubar lá em cima, ele derrubou os cocos, derrubou ninho de passarinho, derrubou tudo. Aí calculou a descida. Isso já estava a mulher com 5 ou 6 meninas, Minervina, esperando lá embaixo. Aí ele calculou. Ele disse, eu me penduro numa palha do coco e piso nos galhos de um cajueiro que tinha bem mais embaixo. Ele pequeno, né? Aí ele agarrou-se nas palhas do coco. Quando ele estirou a perna, a galha do cajueiro estava no mínimo uns 2 metros de distância. Aí ele ficou lá pendurado, balançando para lá e para cá. Aí os meninos começaram a chorar, ei, pai, vai morrer, não sei o quê. Aí o menino disse, agora, acabou, o que é que tu vai fazer? Ele disse, deixa eu cansar que tu vê. Tira o diabo desse menino daí de baixo, não vai morrer mais gente. E soltou, saiu batendo na... Dizem que quebrou os 2 braços. Olha para isso. E Chico? Chico de Dedê, fala aqui. Chico de Dedê tem uma história interessante, Tony. Chico de Dedê, ele tinha a resposta na ponta da língua. Parecia que a pessoa ia dizer uma besteira e ele já estava esperando. Olha aí. Ele estava lá em Ouro Velho, no meio da rua, lá, e chegou uma mulher com um puxado. Sabe o que é puxado, né? Asma. Sim. Que fica se puxando, né? Aí ele encontrou Chico, aí foi lá perguntar a Chico, pediu um remédio a Chico, né? Chico, o que é que eu faço para parar de puxar? Aí Chico disse, bota na frente e tanja. A gente tem um vídeo muito interessante com ele também. Engraçado, as histórias de Chico sempre tinha alguma coisa, tinha um cara muito bravo lá na região da gente, que se chamava Valdeci Arruda, que tinha fazenda ali perto de Boi Velho. A fazenda dele era perto de Boi Velho e Ouro Velho, que ainda tem lá a propriedade. E Chico, ele gostava muito de Chico. Chico ia para lá, passava um dia com ele. E um dia Chico ia andando lá por dentro da propriedade, estava um caçador perdido em cima de uma cerca. Disse, meu amigo, me diga onde é que eu estou. Aí Chico disse, olha, você está em cima da cerca do Valdeci Arruda. Se fosse você, eu descia daí. Mas, Jerônimo, diz aí uma poesia, um decassílabo, algum galopa beira-mar. Vou dizer um sonetinho. De tua autoria. Vou dizer. Eu vinha do recital lá na Engazeira, né, que o padre Luizinho faz, é um padre arretado, ela está em Afogados da Engazeira, hoje ela está em Engazeira. Reza missa em poesia. E ele é músico, né, e ele botava, depois da missa, botava as cadeiras no oitão da igreja e fazia lá esse recital chamado Cantilena, lá em Engazeira. Né? Cantilena. E aí eu vinha, recitei lá e vinha pro Recife, né. Aí quando eu cheguei para pegar para Sertânia,
eu fiz o contrário, peguei por uma vila de sertânia chamada Rio da Barra. Sempre que eu tenho tempo, Thales, eu nunca deixo o caminho duvidoso, eu nunca deixo o caminho certo pelo duvidoso, sempre vou pelo duvidoso. Porque você vai descobrindo coisas. Aí, quando eu vou passando nessa vilazinha que chama Rio da Barra, até a pátria do meu colega de trabalho, Jurandir, são só 2 ruas em Rio da Barra e encontrei uma poesia, estava lá, não tem um grande mérito, se o poema tiver algum mérito, estava lá, eu só recolhi. Estava o cemitério como símbolo da brevidade, da finitude da vida, e fuçando a sua vida lá no lixo estava um porco velho, um barrão, alheio a tudo isso. Assim, eu vou fazer um soneto para esse barrão. Aí vinha o caminho devagarzinho fazendo. Eu disse, né, para as pessoas que são mais urbanas, que não têm obrigação de saber o que é o barrão. O barrão é uma espécie de primogênito, é o Adão dos porcos, né? O Adão dos porcos, Essa foi gostei. boa. É um porco velho, é um patriarca. É o patriarca. É o patriarca dos porcos. Aí eu disse, numa vila de Conta do Sertão, bem em frente ao portal do Campo Santo, tendo o lombo lavrado como manto, fuça a vida no lixo o barrão. Não pergunta se a vida tem razão, vai vivendo sem que nem entretanto, ignora a fome pelo pranto e a sede, ignora a sede pelo pranto e a fome de carne desse chão. Não mastiga qualquer reminiscência, desconhece da vida a finitude, não pagando o imposto da urgência. Não cogita pecado nem virtude, não dá conta da própria existência, só por isso é que existe em plenitude. Tá aí, poeta. Coisa Soneto do boa. Barrão. Essa influência forte aí, Thales, do sertão e a busca da melodia feita uma viola. O que é que não pode faltar nas suas composições, nas reuniões com os amigos, nas rodas de poesia e de conversa boa? A inspiração, né? Então, vamos aí. Uma que você nunca deixa de tocá-la. Ararás, o sanhaçu, o sabiá, o chimão da praia, cantando o mar. O João de Barro constrói o seu lar para viver, para morar, protegido do sol e da chuva. A natureza lhe dá toda força e todo dom, sem lhe cobrar toda força e todo dom, sem lhe cobrar. Me chama a atenção essa questão do destaque que Thales falou sobre a questão dos passarinhos, e é muito forte a presença, inclusive, de João Paraibano, e tem uma, viu, Zelito e Eugênio e Thales, que eu gosto muito, e Marcos sempre fala a questão da oralidade dela, e Santana fala muito dela também. Fala da abelha que morreu de sede, Marcos. É linda essa poesia de João Paraibano. Improviso de João. Improviso de João, viu, Thales? Veja. Uma das versões, né, por conta da oralidade, que a gente até fala isso, eu, Santana e Eze, cada um aprendeu de uma maneira diferente. Eu aprendi assim, eu estava lá no sertão, balançando em minha rede, olhando o açude seco, vendo os rachões na parede e as abelhas no velório da flor que morreu de sede. Olha para aí. É muito muito lírico, muito Profundo demais. bonito, né? Do mundo de hoje. O cara com 42 dias de aula, o cara descrever o dia amanhecendo da maneira que João fez, de improviso, É verdade. a noite parindo o dia, não tem parto mais bonito. Parece que a mão de Deus, sem provocar dor nem grito, arranca o sol todo dia do ventre do infinito. Olha para aí, Thales. Interpretação do homem desse, com 42 dias de aula.
puxar pela natureza, como o Eugênio Geroni falou, que é da simbologia do fato e da natureza que cerca ele naquela plenitude, né? Não é, Eugênio? Porque a plenitude dele é o que ele está vendo. Um barranco, uma árvore, um sol. Porque ele tem a né? essência da poesia e a existência de qualquer escritor é rica o suficiente para que ele consiga expressar a sua arte. Não importa a aldeia onde ele tenha nascido, não importa o nível de escolaridade. Então, a essência dele, o mundo dele é suficiente, a linguagem dele é suficiente para ele. Nessa expressar pegada, sua arte. você destaca quem? João Paraibano, que tá Pinto do Monteiro. João Paraibano, Pinto do Monteiro, Manuel Chudu e Zé Marculino, que não era cantador de viola, mas era um Eita, para falar grande nisso, compositor. para relembrar aqui na cachola de Zé Lito Nunes, fale aquela de Pinto do Monteiro e Louro do Pajeú, para Thales saber aí, Eugênio. Eugênio com certeza já sabe, viu? Veja essa situação entre Pinto do Monteiro e Louro. Zé Lito, Pinto do Monteiro tinha conhecimento de que Lourivaldo Batista tinha pedido dinheiro emprestado a um cara chamado Armando. E Louro, para provocar Pinto, porque Louro se vestia bem naquela época, paletó engomado, como os outros cantadores, mas Pinto não se preocupava com a vestimenta, né? Aí Louro terminou a cestilha dizendo: você até canta bem e a roupa não vale nada. Aí Pinto, já armando o laço, disse: é certo, meu camarada, o que você está dizendo. Eu costumo andar assim, sujo e cheio de remendo, mas ninguém diz onde eu passo. Pinto ficou me devendo. Aí Louro disse: de ninguém ando correndo, pois não faço maus papéis. Não devo. O que compro, pago, desde o perfume aos anéis, seja chapéu para a cabeça ou sapato para os pés. Aí Pinto, vendo que Armando, que tinha emprestado o dinheiro, ele estava assistindo a cantoria, disse: e os 210 que tu tomaste a Armando, por uns 4 ou 5 dias, o tempo foi se passando, já faz 4 ou 5 meses, ou ele ali esperando. É fantástico. Ô Zé Lito, era esse gênio, não era? Tinha hora nem dia, Zé Lito. Louro foi também um sujeito fabuloso, gentil, elegante. O que Pinto não era, sobrava em Louro. Uma história engraçada é que Louro, você dava a mão a ele, ele já ia no seu bolso para tirar um cigarro aqui. E depois ele tirava 2 ou 3 cigarros, puxava a carteira do cara, tirava 2 ou 3 cigarros e entregava os 2 ou 3 cigarros e botava a carteira no bolso. Mas deixou o cara preparado. O cara é preparado, é verdade, Eugênio. É Aí verdade. chega um menino, chega uma criança de 10 anos, aí pega um cigarro, Louro vai bater. Seu Louro, me dê um cigarro. Aí Louro disse: gente, você fuma já com 12 anos de idade? Aí o menino disse: fumo, mas não trago não. Aí Louro disse: devia trazer. Aqui uma história que acho que foi até inventada. Eu poderia ter visto que eu estava lá. Depois que a Raiz venceu aquela campanha, volta a Raiz ao Palácio das Princesas, vai entrar pela porta que saiu, lançaram um livro, quase um folheto com essa história, e Louro veio lançar aqui na Síntese, que é de Sueli, irmã de Tarcísio Pereira, não era, Eugênio? Isso. E a Raiz era altão, era um homem grande, altão. E Louro aqui, autografando, cabeça baixa. Eu cheguei a ver a cena, não vi essa que falaram, né? Quando a Raiz se curvou aqui para cumprimentar Louro, para apertar a mão, Louro foi logo aqui no bolso dele para tirar a carteira de cigarro aqui no bolso dele. Louro, independente de qualquer coisa, foi um sujeito gentil, elegante, finíssimo. Publiquei, editei livro dele, me chamava de primo e eu ficava muito honrado com isso. Louro me chamando de primo. Só pegando um ganchinho aqui, falar de Chico, Dedé. Chico é tão grandioso, aqui mesmo tem um capítulo com ele, que são tantas histórias que não dá para a gente lembrar. Tem Aqui, que ter mais programa. Sertão do Beiradeiro tem um capítulo só com Chico, várias histórias. E uma das histórias muito boa é que um dia ele encontrou uma pessoa na feira de Boi Velho, que na época era Boi Velho, hoje é Ouro Velho, e a pessoa disse: Chico, ó, tu dá um jeito naquela tua cabra, rapaz, tá entrando no meu roçado, comendo as coisas lá, e passou. Quando foi na outra feira, o cabo: Chico, e aí, rapaz? O que é que tu vai fazer com aquela cabra? Que só vive lá dentro do meu roçado. Aí Chico:
E ele falava assim, agora só rezando uma missa para ela. Olha, Cantos e A Versos. gente fica rezando uma missa para ela. Por quê? Faz uma semana que eu matei e comi a buchada. Olha, A única coisa que eu posso fazer é rezar uma missa para ela. Cantos e Versos teve a honra de Para a alma receber dela, aqui. rezar uma missa para a alma É. dela. Maravilha. As histórias de Zelito Nunes. Zelito, obrigado pela presença, viu? A gente tem muita coisa para falar por aí ainda. Eugênio Jerônimo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Ali Ribeiro, de poesia. obrigado, viu? Aqui mais uma. É muito pouco tempo rapaz, para tem gente pouco escutar demais. as conversas. Agora é tudo verdade, viu? Aí, Eu queria só fazer Conversa um de registro Zelito aqui. e lá Sim, dentro. sim, sim. E o violão de Thales aí, que a gente vai te chamar de novo, Thales. Vamos embora. Diz, Zelito. Eu queria aproveitar essa estada da gente aqui hoje e registrar uma passagem difícil, penosa na minha vida, na vida dos amigos em geral, que foi a perda de Vicente Moreno. Vicente Marquinhos, Moreno, vocês sim. que estão aqui. Conheci. Vicente era advogado, foi um sujeito brilhante, uma das pessoas melhores que eu já conheci na minha vida. E hoje vai ser a missa de 7º dia dele. E hoje Gustavo Krause publica no Jornal do Comércio um artigo belíssimo chamado As Várias Cores de Vicente, que é falando da personalidade grandiosa que foi Vicente Moreno. Eu, por generosidade também de Gustavo, que quer muito bem a mim, eu fui citado nesse artigo que eu recomendo a vocês e vou mandar para vocês. Tá bom, muito bem. Tá? Então, Até a próxima. até lá.